pessoal. Hoje, mais um episódio do programa Cash Rio. Hoje nós vamos falar sobre numerologia da alma. E o entrevistado de hoje é totalmente da tecnologia, né? A área dele é tecnológica, mas vou perguntar a ele como isso iniciou, né? Como é que os mistérios da alma e o universo fascinou, né? Boa tarde, João. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. João, me conta aí essa tua trajetória com a numerologia da alma, como é que ela surgiu na tua vida? Bom, eu sempre fui muito interessado pelos mistérios da natureza humana, né? Do universo, sempre fui um questionador das coisas e esse autoconhecer-se sempre foi um grande interesse meu. Faço parte de uma ordem esotérica, né? A escola do pensamento, desde pequeno, desde garoto que eu frequento, mas em 2006 eu conheci o Gilberto Gonçalves. Eu já tinha lido alguma coisa sobre numerologia, mas aquilo me parecia muito superficial, me parecia que não tinha utilidade prática para a vida, né? E quando eu conheci o Gilberto numa palestra lá na Tijuca, na Barra da Tijuca, aliás, ele me encantou a forma como ele abordou esse assunto e a profundidade, e fazia sentido com o que eu acredito. Então eu fui em São Lourenço, que ele era de São Lourenço, ele tinha vindo no Rio fazer uma palestra. Fui a São Lourenço numa palestra que ele me convidou e tive a certeza de que eu tinha encontrado realmente um caminho muito bom. João, a numerologia da alma é diferente das outras numerologias, por exemplo, cabalística. Ela tem uma diferenciação, porque números são números, né? E tudo baseado em Pitágoras, mas tem essa diferenciação? Não é diferente, não. A numerologia, a matemática, a numerológica, né, o sistema é o mesmo que todos. A diferença está no enfoque. Certo. Porque, na verdade, é a alma da numerologia, né? Porque é a busca da alma, da essência. É muito mais uma preocupação de explicar a natureza humana e ajudar o ser humano a se conhecer e a se resolver do que uma coisa externa. Então, ao entender as razões pelas quais ele está vivendo, os seus desafios, o que ele busca, ele pode então ter um guia para a sua vida e aí entender o que ele precisa fazer. Foi isso que me deu esse encanto, porque se eu buscava uma ferramenta para me ajudar no autoconhecimento e ajudar as pessoas, eu encontrei uma ferramenta em que eu posso mapear isso mais facilmente do que com outras ferramentas que eu conhecia. Certo. Bom, no caso, a gente estava falando ali, né, nos bastidores, sobre um mapa, né? E o que um mapa revela para a pessoa? Qual é a mudança? É do autoconhecimento, sim, mas o que mais? Olha, um mapa, ele é como um mapa mesmo, né? Ele entende o ser humano como uma trajetória anterior, né? Uma história. A numerologia ela parte do princípio de as ciências esotéricas, né? As ciências herméticas, elas entendem o universo como uma continuidade. Tudo é uma consequência, tudo é uma continuidade, é assim que se vê o mundo, ou seja, as coisas não são repentinas e únicas. Isso ao olhar a trajetória anterior, o esforço que vinha sendo feito, com a proposta que a própria alma trouxe para esta vida, e também os seus desafios a serem enfrentados, as conquistas que ela espera, os talentos que ela trouxe, né? A personalidade que ela precisa construir, a missão para esta vida. Então, com esse mapa, você pode mapear o caminho, alertar para os riscos, mostrar os potenciais que ela tem, que muitas vezes estão adormecidos ou estão guardados, porque para desenvolver esses potenciais, ela precisa usar. Ela veio com atributos para este potencial, mas muitas vezes ela precisa usar. E é só usando, né? Sim. Porque às vezes é preciso um vento contrário para despertar esses potenciais. E ela pode ficar tímida. Eu mesmo, quando era jovem, eu tinha uma timidez muito grande. E essa timidez me impedia, por exemplo, de falar em sala de aula. E um dia, minha escola se chamava Gonzaga da Gama Filho, que era em homenagem ao ministro da Educação, eu não falava em público, eu era tímido, e era necessário que alguém falasse em nome da turma, em nome do colégio inteiro, para homenagear. Eu não sei por que cargas d'água, eu levantei o dedo e me ofereci para falar.
Mas o seu talento, uma vez conversando também com você, você falou do número 1, né? Isso. Quer dizer, você nasceu no dia 10, não é isso? De novembro? Não, eu nasci no dia 8. Ah, 8, desculpa, é o dia 8. 8 é o seu talento humano, é isso ou não? Veja bem, o meu talento nato, que é o dia do nascimento, é o 8. O 8 é a dualidade, a capacidade de ver as coisas pelos dois ângulos, né? São duas bolinhas, né, uma em cima e embaixo. Ele tanto permite você ver dentro como fora, antes e depois. Ele tem essa coisa sempre da dualidade. A minha característica marcante da personalidade, que eu não sabia, é 1. Então eu tinha que estar à frente. Eu tinha que estar à frente das coisas, eu não podia ficar calado. E naquele momento alguma coisa dentro de mim disse, não, cara, tu não vai ficar a vida inteira nessa timidez. Eu levantei o dedo, me preparei e recebi um abraço do Dama Filho e recebi uma bolsa de estudos no colégio dele. Então, quer dizer, alguma coisa despontou. Então, às vezes, você precisa de alguma coisa para detonar essa energia que você tem, mas tem gente que fica ali atrasando esse processo, que ele nasceu para aquilo. Por quê? Porque era um risco. Para mim era um risco lidar com essa energia, né? Eu sou do signo de Escorpião, então é um signo que tem que lidar com a agressividade, mas eu tinha medo disso. Então, em alguns momentos, as pessoas, por medo de encarar o seu destino, a sua missão, a sua tarefa, que pode ser desafiadora, elas ficam menores do que elas poderiam ser. É porque a agressividade, as pessoas pensam, né, que a agressividade é uma coisa muito negativa. Não, você pode usar a agressividade não com o outro, e sim para você, né, como ação, levar você para frente, para a vida. Você fez o meu mapa, sim, né? E eu nasci no dia 13. Muita gente tem medo disso, mas é uma coisa linda. Não, eu adoro esse número. E outra coisa que eu às vezes escuto é Dharma e Karma. As pessoas acham que Karma é muito ruim. Não. Posso falar alguma coisa sobre isso? Pode. É muito importante isso. Durante muito tempo também eu tive muita dúvida com relação, não ao Karma, porque desde pequeno eu sempre ouvi falar de Karma. Meu pai já era esotérico, a gente falava muito, mas Dharma é uma coisa que pouca gente para pensar. O Dharma é como se o universo todo respirasse e tivesse um propósito de crescimento e expansão. E essa lei de expansão, de crescimento, de evolução, ela tem um sistema que estimula esse processo de crescimento, esse processo de se soltar. Então é como se existisse uma lei universal chamada Dharma. E sempre que você estiver a favor dessa lei, você está a favor de uma corrente infinita, né? E quando você está contrário a esta lei, você está lutando contra o próprio universo. E aí você se machuca, você sofre, você faz os outros infelizes. Então, karma é sempre que você produz uma ação cuja reação o universo reage, porque é uma inteligência que quer a expansão de todo o universo, a todos igualmente, né? Então o Dharma seria os braços de Deus estendidos sobre o cosmos, levando todos para o crescimento, para a expansão, todos para se tornarem criadores, felizes, realizadores. Tá, João, mas você acha que tem na numerologia, tem os números kármicos. Isso. Né? Que são os 13, 14, 19, 16 e 19. Isso. Né? E o que isso, qual é o impacto disso? Bom, o karma, quando você tem o número karma, indica que você cometeu uma ação contrária a uma dessas leis e que há uma reação que você terá que se sujeitar a elas. E essa reação vai exigir que você faça um esforço maior. Quer dizer, imagina você tem já uma missão para fazer, alguma coisa para fazer, ainda tem algo para acertar as contas, porque não é que seja uma cobrança ou uma punição. É a sua própria consciência que arrasta um peso de algo que você deixou para trás. Por exemplo, se você, durante muito tempo, você não trabalhou, deixou os outros carregarem o seu peso, ficou na boa vida, e aí você conseguiu algumas coisas, de repente você olha para si mesmo, você não se sente bem com aquilo. É como se você tivesse inconscientemente um acusador dizendo: você não merece isso que você tem, você não fez isso que você tem, você não trabalhou para isso, como é que você tem isso? Então é algo da própria natureza da alma, que se sente mal diante da lei do universo, porque todos estão fazendo, nem todos, mas alguns estão fazendo ali, trabalhando, e ele não está trabalhando. Esse seria só um exemplo, né? Por exemplo, se você tem poder
E você tem poder, e esse poder deveria ser usado para empoderar as pessoas, para trazer riqueza, para trazer sucesso, e você usa para seu próprio benefício, e você enriquece, você começa a manipular essa força, você mesmo, internamente, você se desaconselha, você se duvida de você mesmo. Então vai chegar um momento que isso vai vir à tona, como uma força interior que diz, você não pode. Você se sabota. No fundo, o karma é algo inconsciente, é o inconsciente vindo à tona, um dedo acusador. É o pior juiz que existe no universo, é a consciência humana, e ela, por mais que você esconda, ela revela para você. Só que ela ultrapassa a temporalidade de uma vida, ela permanece, é como se o seu inconsciente nunca se apagasse. Exatamente. E aí as pessoas tentam burlar o seu próprio mapa, né? Fazendo o quê? Botando um número, né? O seu nome começa com M, Margarete, mas eu acho que se você colocasse um número de casa, geralmente é isso, né? Cobertura 01, vamos lá, bota uma letra que vai mudar a energia da sua casa. Isso é verdade? Olha, veja bem, os números, na verdade, eles representam vibrações universais. Então, algumas correntes acreditam que se eu mudar a vibração, eu mudo a pessoa. Mas se a pessoa não é aquela parte externa, mas a parte interna, eu posso estar enganando aquela pessoa. É como se eu pegasse uma pessoa e dissesse que se ela botar uma roupinha assim, eu botar um brinco, ou botar um perfume, eu vou mudar a natureza dela. Talvez eu sugestione ela. Mas imagina que você tem dentro de você algo, um acusador, ou algo que você precisa fazer, ou uma limitação. E que você só vai vencê-la pela experiência. É como se a vida fosse uma experiência pela qual você tem que passar, e ao passar por ela, você adquire um conhecimento. Eu, por exemplo, venho para o Rio toda semana, terça, fico aqui e volto para Saquarema na quarta. No início era difícil e as pessoas me questionam como você, porque eu faço parte de uma organização de network, da qual eu adoro fazer parte, me encontro com os meus colegas toda quarta-feira, que é o BNI, e depois da pandemia, né? Antes você estava online, depois da pandemia a gente voltou a se encontrar presencialmente, e eu tinha mudado para Saquarema e eu não quis abandonar. Então no início era muito difícil. Aí essa semana meu filho perguntou, poxa, você não se cansa não de toda semana? Eu falei, pai, isso para mim é tão simples. Eu conheço cada palma daquela estrada. Fica rápido, aquilo passa com uma facilidade. Então é como se a experiência fosse isso. Algo que você vai viver e que no início é difícil, mas que você vai aprender os caminhos, você vai se tornar exímio naquilo. Eu tenho 40 anos que eu dirijo, então meu filho está aprendendo agora. Para ele é um desafio pegar a estrada. Eu fui com ele, para ele ir junto comigo e tal. É difícil. Agora, para mim, que já estou ali dirigindo há 40 anos, tudo é muito mais fácil. Então, adquirir experiência. Então, as pessoas não querem adquirir experiência. Então, elas querem comprar um pacote pronto. É como se a vida fosse isso. Uma experiência que você vai adquirir, que você não tinha, que vai ser difícil no início, mas que se você aceitar, você vai se tornar um exímio naquilo e vai sair com um conhecimento novo, com uma realidade nova. E assim, de experiência em experiência, a gente vai se tornando, a gente vai despertando não o karma, mas o dharma. Sim. A gente vai se tornando o potencial espiritual e humano para o qual nós fomos desenhados. Com certeza. Agora, o Gilberto, eu fiquei sabendo que ele faleceu. Isso. E ele deixou uma obra, né, prontinha. E eu gostaria que você falasse exatamente porque você colocou que realmente você vai dar continuidade ao trabalho, lindo trabalho dele. E como é que é isso? Que projeto é esse? Bom, o Gilberto foi uma dessas bênçãos que a vida me permitiu conhecer. Eu sou... Emoção vem, né? Nós somos feitos de emoções. E às vezes é difícil falar de uma pessoa que representa tanto pra Exatamente, gente. porque o Gilberto, ele transformou as nossas vidas. Tanto eu, como muitos dos seus aprendizes. E eu aprendi com o Gilberto como se constrói alguma coisa duradoura e a longo prazo. Eu aprendi o significado da palavra mestre.
porque eu comecei com ele deu o primeiro curso, ele só fazia as palestras em São Lourenço, e em 2010 ele decidiu fazer um curso pela internet. Foi o primeiro curso que ele começou a fazer, e aí reuniu vários alunos, inclusive 2 de Portugal. E ele começou a numerologia. No primeiro curso, parecia que ele convidou a gente para fazer um curso, e nós entramos. E aí nós começamos a estudar com ele, e ele tinha um poder de manter um ritmo. Sabe o que é você estudar 7 anos, aula toda semana, sem parar, e a cada semana um assunto novo e surpreendente. Olha, eu chorava com essas aulas do Gilberto, de tão profundas e tão magníficas. E a cada ano ele trazia um curso novo. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, até o mestrado. E ele foi fazendo isso com várias turmas ao mesmo tempo, formando várias turmas, enquanto um estava no nível 1, ele estava no mestrado. Ou seja, o homem era uma máquina, mas ao mesmo tempo era sensível, doce, humano, e ele nos ensinou coisas profundas. Quando ele terminou a missão dele, o ano passado, nós estávamos ali como estudantes, como aprendizes, muito próximos dele, eu, a Lisana e a Silvia, e outros tinham se formado no mestrado. Um pouco antes dele, inclusive a saída dele foi muito repentina, né? Ele nos deu, através da Lisana. A Lisana mora em Minas, está mais próxima dele, esteve com ele no hospital. Ele deu a ela uma missão de continuar esse trabalho. E quando nós então tivemos acesso às coisas dele, ao material dele, nós vimos que tinha uma obra gigantesca, coisa demais, é material imenso, é uma obra incrível, que nós não teríamos tido acesso se ele não tivesse ido. É como se ele tivesse agora, é com vocês. E aí nosso papel é tornar isso uma coisa que possa chegar a mais pessoas, mas sem perder a essência, sem perder essa característica que ele deixou, que é uma característica muito profunda, muito séria, não é brincadeira. Você falou de mapa, né? Quando alguém nos procura, principalmente nós que somos da escola, que nós estamos ajudando a criar o projeto Escola Gilberto Gonçalves, quando alguém nos procura pedindo um mapa ou pedindo uma orientação, nós primeiro queremos saber o que a pessoa está querendo, o que ela está buscando, porque nós não podemos brincar com isso. Isso é uma coisa muito séria. Ele nos fez enxergar que isso é um caminho iniciático, é um caminho de crescimento espiritual, não é uma brincadeira. Nós temos a responsabilidade de ter acesso a um conhecimento muito sério, os segredos mais profundos das pessoas. Recentemente, uma colega minha de negócios, ela pediu que eu fizesse um mapa. A gente tinha um relacionamento de negócios muito próximos, éramos amigos. Quando ela me pediu um mapa, eu disse: você tem certeza? A partir desse momento que eu abrir o seu mapa, eu vou saber coisas de você que ninguém sabe. Eu vou saber segredos seus que ninguém sabe. Nunca mais a nossa relação será a mesma. Você tem certeza? E ela me deu acesso. Eu só faço isso se a pessoa me autorizar. Mesmo uma criança, eu não fico... Antigamente, quando eu era mais jovem, no início, eu fuçava tudo. Agora eu entendo a responsabilidade que é. Agora, João, pode acontecer, não sei se já aconteceu, de, por exemplo, quando você vai fazer um mapa e esse mapa não se revelar para você. A pessoa ainda não está preparada para... Ou não, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu consigo... Porque o mapa ele não é nenhuma mágica. O mapa ele é um sistema matemático que você coloca ali, conhecendo a técnica. No primeiro ano do curso ele é técnica. Os outros anos são para você aprender a perceber o sutil por trás da técnica. Eu já com mais de 10 anos, de 15 anos de estudo, eu já consigo perceber. O que pode acontecer é eu ter um cuidado maior ou não poder revelar para aquela pessoa tudo o que eu estou vendo, porque aquilo pode chocar, né? Mas o que acontece é que na prática, quando a pessoa não está preparada, ela rejeita, ela nega, ela não entende, ela não aceita. Mas geralmente, por isso que nós lá da escola temos todo esse cuidado de entender quais são as razões que movem a pessoa. Nós nunca vamos fazer isso que você citou aí, de tentar dar um jeitinho, porque nós não acreditamos, porque não é que a gente não acredita que isso gere algum efeito, pode até gerar, mas olha a responsabilidade. Se ela por dentro não mudou, como é que eu vou dar um acabamento externo
eu posso ser cúmplice de uma continuidade num caminho errado, eu posso pagar caro por isso. Com certeza. Então, é melhor não mexer nesse tipo de coisa, é melhor não estimular coisas que poderiam incentivar a vaidade, incentivar coisas que ela está tentando resolver nessa vida. Não, e a maioria das pessoas acha assim, mudou. Nossa, eu botei lá uma letra, botei um nome, nossa, eu mudei pra caramba. Não, autossugestão também, né? As pessoas acham que a vida é muito fácil. Não é fácil pra ninguém. Agora, João, assim, e qual é o projeto mesmo? O que vocês vão preparar? São aula, formação? O livro, por exemplo, Numerologia da Alma, eu tenho um número 1. Vocês já lançaram outro? Não, existem muitos livros que o Gilberto deixou preparados, prontos. A gente tem como projeto de publicar algum desses livros. O curso, esse ano, nós estamos terminando o projeto que ele já tinha iniciado, os alunos que estavam lá, e estamos começando a buscar novas turmas, né? Estamos pretendendo ter, no ano que vem, uma plataforma que vai facilitar as pessoas para que elas possam estudar através de uma plataforma e oferecer a elas também um curso ao vivo. Porque o que nós fazemos hoje é só o curso ao vivo. Ele é bastante trabalhoso. Presencial, né? É ao vivo porque é à distância, né? Não precisa ser presencial. Tá. Tem muitos alunos que foram formados pelo Gilberto que estão dando aulas presenciais. Aqui na Tijuca mesmo tem. O nosso curso, da escola que nós estamos criando, ele tem uma metodologia que o Gilberto nos ensinou. Então nós vamos seguir fielmente essa metodologia, mas usando um pouco mais da tecnologia. Então, o nosso curso que nós estamos dando hoje, ele é ao vivo, ou seja, tem aula toda semana, a turma reunida, matéria, exercício. Ele é bastante intenso, mas ele tem essa característica, você tem que estar lá naquela hora, né? Então nós vamos implantar uma plataforma que vai permitir que outras pessoas possam estudar através da plataforma e que possam ter a mentoria conosco, a orientação conosco em momentos separados. Não é como se vão existir dois cursos. Um que é aquele ao vivo, que a gente vai estar lá, cara a cara, com o aprendiz, tirando as dúvidas, e o outro que vai ser na plataforma, que o aprendiz pode contratar, estudar por conta própria e tirar as dúvidas conosco. Porque uma outra característica desse curso ao vivo é que ele tem um calendário. Ele começa em março e vai até outubro. Então, no meio do caminho, a pessoa não pode entrar. Então, imagina se alguém quer entrar no curso agora. Aí a gente vai ter a plataforma que vai poder estudar no ritmo dele. E quando ele sentir que está pronto para avançar para os outros níveis, ele pode, então, entrar numa turma regular dos níveis mais avançados. Nós temos o curso fundamental, que é esse que forma o aprendiz na técnica. Aí nós temos o nível médio, que vai um nível mais sutil, depois o nível superior, que avança um pouco mais, e o mestrado para quem quiser realmente se formar em mestre para poder dar aula. Sim, eu fiquei no básico, né? Eu confesso que eu fiquei no básico, mas me ajuda muito. Na verdade, o livro Numerologia da Alma, né? Quando eu quero ver o caminho de origem daquela pessoa, para saber se realmente ela está cumprindo, né, algumas exigências. Poxa, e olha, bate certinho. Às vezes eu leio para a pessoa, nossa, é isso mesmo. Estava até fazendo isso com a Cris, né, nossa colega, que ela é psicanalista, e eu falei assim, peraí, eu vou ver seu caminho de origem, que é mais fácil também, né, até para você calcular. Fala. Deixa eu explicar o que é o caminho de origem. Isso, claro. Fica mais fácil, né? O caminho de origem é uma coisa interessante, porque a gente falou que a vida é uma continuidade, né? Um processo que vem do passado e tende para o porvir. Então, é natural que, se você vem fazendo um esforço numa direção e adquirir um conhecimento, esse conhecimento seja aproveitado aqui, nessa vida, como uma alavanca para um processo novo. A vida não dá saltos, a natureza não dá saltos. Tudo é muito sábio. Então, o caminho de origem reflete a experiência da última vida, principalmente a experiência da maturidade, quando a pessoa está mais consciente e ela adquire uma grande experiência. Então, se ela desenvolveu uma determinada habilidade, ela vai usar esse conhecimento como uma mola, uma alavanca para essa nova missão. Ou seja, a vida ela faz um caminho contínuo, muito sábio.
Então esse caminho de origem, a gente pega a data de nascimento, dia, mês e ano, e a gente consegue saber o que ela vinha fazendo e qual é o elemento que ela deve usar para alavancar a sua missão, porque é uma força recente, uma força recente que ainda não foi experimentada. Ela é mais teórica do que prática. Então ela vai usar agora nesta vida, de fato, aquele conhecimento que ela adquiriu para alavancar o seu crescimento. Então, o meu caminho de origem é 6. Que é a família, é o seu suporte. É a família, é o meu suporte. E é verdade, né? E já o meu, vamos dizer assim, a minha missão é 19. Que é um, na verdade. A missão é um de liderar, de estar à frente, de estar conduzindo pessoas, de estar ajudando as pessoas a crescerem. O 19 é só um detalhezinho, né? É o medo de liderar. Ou seja, é o medo de liderar. Que não é o meu caso. Né? Que não é meu caso, eu não tenho medo de liderar. Talvez excessos em algum momento do passado. É aquele inconsciente que fala, cuidado, sim, não pega demais a mão. Você tem uma personalidade 11 que te ajuda a ser mais sutil, mais delicada. Então isso aí, tu vê que são pesos e contrapesos que a natureza coloca e vai equilibrando. Uma força daqui com outra dali e vai equilibrando. Você falou da natureza 11, seria um número mestre, né? Às vezes as pessoas pensam que um número mestre é como se você fosse superior. Não tem, muito pelo contrário. Do mesmo jeito que você falou dos karmas, que são pesos que você traz, né? Que são acusações internas, você tem os méritos, que são aquelas coisas que você fala assim, isso aqui que eu fiz é fantástico. Então, os números mestres, eles são mestres por conta dessa coisa deles serem... Eles estão na direção do Dharma, ou seja, eles estão a favor do universo. Geralmente os números mestres são números altruístas. Eles ultrapassaram a barreira do egoísmo, do individualismo. Geralmente quem traz números mestres, ele demonstra o seu desejo de ajudar a humanidade, de ajudar as pessoas. Então o 11 é esse de ajudar, de aconselhar, de orientar, de conduzir, de apontar o caminho. O 22 é aquele que tem a habilidade de ensinar. É aquele que é o número do Gilberto. É aquele que tem a capacidade de formar turmas, de criar um processo, de construir algo a longo prazo. E o 33 é aquele que é capaz de se sacrificar. Jesus, né? Não é Jesus. Não. Por acaso Jesus era o mestre 33, mas o 33 é abrir mão totalmente de si. Larga tudo, tirar sua roupa e dar... larga tudo que você... se despir do egoísmo. Se despir de todo egoísmo, de toda necessidade pessoal. Quanto menos tu necessita, mais você tem. Porque você tem, não o seu... Imagina você ser feliz pela felicidade dos outros. Imagina se você tem muita gente assim. Você é muito mais feliz do que você tiver coisas. Então esse 33 é essa consciência de que o universo é uma grande família. Então você quer o quê? Você quer seus familiares mal? Você quer seus filhos mal? Então quando você compreende que o universo é uma grande família, que o Criador está presente em todas as coisas, o que Jesus dizia? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. O reino de Deus está aqui com a gente. Quando a gente entende isso, que o sol, os passarinhos, tudo acontece como um grande sistema. O 33 ele tem essa consciência. E se ele tiver que dar a vida dele não é nada, porque ele sabe que aquela vida, naquele momento, é insignificante perante o que ele pode fazer. Tanto é que o mestre 33, que deu a sua vida, se propagou, a vida dele se propagou por uma eternidade. Quer dizer, ele é muito maior do que aquele tempo. Com certeza. João, está acabando o programa, que pena. Infelizmente, porque esse assunto é gostoso. Esse assunto é impressionante. Eu adoro, né? É cativante, enfim. E você vai voltar quando você quiser, para falar mais sobre os seus projetos. Agora, eu gostaria que você falasse, tá? Para quem está nos vendo, como é que as pessoas chegam até você, né? Como que elas podem falar sobre, se interessar, com quem que elas falam sobre o curso, enfim. O projeto Escola Gilberto Gonçalves, a gente tem um blog Numerologia Dalma, não é Dalma, numerologiadalma.com.br. Nós temos o Facebook, Numerologia da Alma, e temos o Instagram, né? Eu posso deixar contigo, depois você bota lá, mas seria interessante curtir as nossas publicações, acompanhar os nossos programas. Nós estamos caminhando para divulgar um curso que vai começar no início do ano que vem. Nós queremos, então, divulgar essa coisa fantástica, como você falou, a alma. Nós fazemos isso com amor, com entusiasmo, com alegria,
E a gente quer que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento fantástico, que pode ajudar as pessoas a se tornar melhores. Agora, não só o curso, mas assim, se alguém quiser fazer um mapa, por exemplo. Também pode nos procurar nessas redes. Nessas redes. Pode procurar nessas redes. Passar uma mensagem. Exatamente. Eu vou deixar lá o e-mail e tal, e a gente então conversa com a pessoa e orienta como é que ela pode fazer. Tá, agora eu quero que você mande uma mensagem. O que você gostaria de, de colocar aqui para o público, vamos dizer? Olha, a vida é uma coisa maravilhosa. E tem uma frase que uma pessoa que eu admiro muito disse que não torne banal o que é excepcional. A vida é fantástica. Nós somos gigantescos, nós somos herdeiros do universo, nós somos feitos da mesma essência dos sóis, das estrelas. Nós não podemos nos acanhar e nos apequenar. Então a gente tem que desenvolver o que é de melhor na gente, né? E as nossas palavras, as nossas atitudes, muitas vezes a gente brinca com coisas sérias. A nossa palavra tem um poder muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente diz, com o que a gente fala, quem a gente ouve, quem a gente repete, quem a gente segue. Não deixa, o ser humano é muito grandioso, é muito gigantesco, para ficar se apequenando, como a gente vê por aí, né? Vamos seguir aqueles que são luminosos, aqueles que mostram a beleza da vida, aqueles que mostram a grandiosidade. É isso. Pô, João, adorei. Agradeço muito obrigada. Vocês dessa oportunidade. Imagina, muito eu que agradeço. Bom, espero que vocês tenham gostado. Nossa, esse assunto é longo, né? Demos assim só uma pitada, vamos dizer assim. Mas voltaremos, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Margarete. Muito obrigado.